Olá, eu sou o pastor Darcy Pereira, da Igreja Presbiteriana do Jardim de Sínia, Campinas, São Paulo. E mais uma vez, tenho o prazer de estar com você para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. E desta feita, a porção é do Evangelho de João, conforme escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. Então nós leremos esse texto e falaremos sobre o novo nascimento, a experiência de Nicodemos, quando foi procurar Jesus de noite para conversar com ele acerca de assuntos teológicos. Muito bem, vamos ler então o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, necessário te é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se eu falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo que nele crê tenha a vida eterna. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que tiremos algumas informações muito importantes para a sua vida, para a minha vida. O novo nascimento é uma experiência que cada um deve ter e cada um precisa ter se quer entrar, se quer ver o reino do céu ou se quer entrar no reino do céu, no reino preparado pelo Senhor. Diz a palavra no Evangelho de João, ainda capítulo 14, do 1º ao 3º versículo, Jesus fala da seguinte maneira aos seus discípulos, aos seus apóstolos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vier, voltarei então para vós mesmos, para que onde eu estou estejais vós também. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então somente através de Jesus nós podemos chegar à presença do Pai aos céus. Diríamos que quando Nicodemos procurou Jesus, e era a época da festa da Páscoa, se você observa no capítulo 2, versículo 13, diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E no versículo 23,
Diz, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, inclusive Nicodemos. Ele viu também os sinais que Jesus fazia. O primeiro sinal foi quando Jesus iniciou o seu ministério, nós encontramos no capítulo 2, e Jesus fala sobre isto no versículo 11, diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deu início ao seu ministério, na verdade. Jesus começou através de um grande sinal, um milagre, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia por ocasião de um casamento. E o que Jesus quer fazer nas nossas vidas, na sua vida, justamente é isso. É fazer uma grande transformação. Transformar a sua vida como que da água para o vinho. Mas também Jesus quer fazer uma obra inesquecível no seu coração. Diz aqui a palavra que, versículo 13, conforme já dissemos inicialmente, diz, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus também a Jerusalém. Jesus foi ao templo. E o que acontecia ali no templo? Havia ali o preparo para a festa da Páscoa. Então, antigamente, os judeus levavam os animais para o sacrifício da Páscoa, que a Páscoa significa o quê? A saída do povo de Israel do Egito, quer dizer, a libertação do povo de Israel. Isso está lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito após ter ficado no Egito por 400 anos, um período muito grande ali em escravidão àquela nação, ao povo do Egito. Então, quando o povo saiu, foi instituída a Páscoa. E essa Páscoa, durante todo o período do povo judeu, desde a saída lá do Egito, e hoje ainda continua a festa, a Páscoa, a celebração da Páscoa. O judeu celebra a Páscoa estando em Israel ou estando fora de Israel. Eles se dão esse cumprimento. Há 3 festas importantes que são celebradas pelos judeus, que é a Páscoa, né? A primeira festa, depois a festa dos tabernáculos e a festa das colheitas, ou seja, o Pentecostes. E é interessante que Nicodemos teve o seu primeiro encontro com Jesus após ou durante a celebração da Páscoa, né? O versículo 23 diz, estando Jesus em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Mas um fato muito importante é que Nicodemos, após esse acontecimento, após a Páscoa, foi de noite ter com Jesus. Talvez no final da festa ele esteve com Jesus, procurou Jesus à noite. E por que Nicodemos procurou Jesus à noite? Sendo ele fariseu, sendo ele membro do Sinédrio, não queria que ninguém o visse falar com Jesus, até mesmo porque os fariseus, os membros do Sinédrio, a Suprema Corte, se percebesse que alguém fosse ter com Jesus, a pessoa seria expulsa do Sinédrio, a princípio da sinagoga, né, onde eles frequentavam, e também do próprio Sinédrio. Então, Nicodemos, sendo um fariseu, sendo membro do Sinédrio, e diz aqui a palavra de Jesus, diz que ele era mestre, né? Versículo 10 diz assim, tu és mestre em Israel. Então, Nicodemos era um teólogo, diríamos assim, era um professor, alguém que já estava ali com seu doutorado ou pós-doutorado na lei. Ele era um mestre da lei. Então, ele conhecia muito bem a Torá, que era o livro relacionado ao Pentateuco, aos 5 livros
do Velho Testamento, que eles estudavam periodicamente e até mesmo decoravam. Nós sabemos que quando Nicodemos esteve com Jesus e durante a noite, foi justamente para se privar de qualquer situação que pudesse comprometê-lo perante o sinédrio ou junto à seita mesmo dos fariseus. Muito bem, mas acontece que quando Nicodemos procurou a Jesus, de imediato Jesus disse para ele o seguinte: em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, quer dizer, uma enfatização à palavra do Senhor, porque se você observar no capítulo 8, versículo 44, quando Jesus tem uma discussão com os discípulos, com os fariseus, eles diziam, os judeus diziam o seguinte: nós somos filhos de Abraão. Quer dizer, qualquer um pode ser filho de Abraão se de fato crê, mas eles se arrogavam, dizendo filho de Abraão por ser descendente físico, faziam parte então da genealogia de Abraão. Mas Jesus fala, são os filhos de Abraão, ou seja, os filhos da fé, aqueles que de fato creem em Deus, aqueles que de fato creem em mim. Então Jesus diz o seguinte, capítulo 8, 44, vós sois do diabo, porque diziam ser filhos de Abraão, mas eram filhos do diabo. Por quê? Vós sois do diabo, é o diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, pois que nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus diz, quando ele diz em verdade, é justamente para contrapor a mentira do povo judeu. O povo judeu estava vivendo um momento de muita arrogância em relação à presença de Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, e o Messias quer dizer o enviado de Deus, e Jesus enfatizou muito isso como sendo o enviado de Deus, e o povo judeu, especialmente os fariseus, os membros do Sinédrio, eles não aceitavam como Jesus sendo enviado de Deus. Jesus sendo enviado de Deus, quer dizer, sendo enviado da parte de Deus. Muito bem. Então, Nicodemos foi procurar Jesus à noite, conforme já dissemos, por fazer parte ali do Sinédrio e por ser também um fariseu. E Jesus sabia. Por que Jesus? Então, a grande pergunta é essa, mas por que Jesus disse de início aquela palavra a Nicodemos, necessário te é nascer de novo? Porque Jesus, de supetão, ele disse aquela palavra a Nicodemos. O capítulo anterior, os versículos 23 em diante, explica muito bem isso. Diz, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então preste bem atenção nisso. Muitos que viram os sinais que Jesus fizera, creram nele. Muito bem. Mas, versículo 24, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus não confiava naqueles que creram nele. Interessante, por quê? Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe o que está dentro de nós. Não há necessidade nem de falarmos qualquer palavra para Jesus nos conhecer. Então, essa foi a grande questão entre Jesus e Nicodemos. E diz ainda, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muito bem. Então, quando Nicodemos aparece de noite, procurando Jesus,
E diz o texto assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Principal, quer dizer, aquele que fazia parte do sinédrio. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, quer dizer, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque os judeus, eles negavam que Jesus tivesse vindo da parte de Deus. Para eles, Jesus não passava de um enganador. Jesus não passava de alguém que queria enganar o povo, dizendo-se igual a Deus, semelhante a Deus, dizendo-se filho de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Então, os fariseus, como eram muito criteriosos com relação à questão teológica, eles bateram de frente com Jesus. Não aceitaram a manifestação do Cristo, ou seja, do ungido de Deus, e esse foi o grande entrave em relação a Cristo e os fariseus que o perseguiram até lançá-lo de uma vez por todas numa cruz para ser crucificado e morrer. Muito bem. Então diz: mestre, vindo da parte de Deus, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. Não estiver com ele. Olha, eu imagino a cena e esse momento dessa experiência, eu diria, trágica e ao mesmo tempo abençoadora de Nicodemos com Jesus Cristo. Porque a princípio foi trágico, porque Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, assim, de início de conversa, né? Então eu imagino que Nicodemos deve ter levado um susto, porque Jesus deu um nó teológico na cabeça de Nicodemos. Imagina um mestre, o homem que conhecia todas as leis da Torá, do Pentateuco, e de repente Jesus disse a ele: necessário te é nascer de novo. Mas como? Nicodemos não era crente? Nicodemos não conhecia a lei e a palavra? Então quero contar uma experiência de um senhor. Isso aconteceu numa igreja. Um pastor foi convidado para pregar numa igreja. E após a pregação, o pastor desceu, foi à porta para cumprimentar as pessoas. E ele estava cumprimentando, e de repente esse pastor foi cumprimentado por um senhor que fazia parte daquela igreja. E não sei por que lá das quantas, talvez por orientação de Deus, aquele pastor perguntou àquele homem: você já é salvo em Cristo Jesus? Mas falou sério, olhando para ele, apertando a sua mão. Ele falou: oh, pastor, eu sou presbítero desta igreja. Aí ele disse: eu não perguntei se o senhor é presbítero. Eu perguntei se o senhor é salvo em Jesus Cristo. Se o senhor já passou pela experiência da salvação. Ô, pastor, mas eu sou dessa igreja desde criança. Eu já pertenço a essa igreja desde os meus antepassados. Mas eu não perguntei se o senhor pertence à igreja ou veio de uma família cristã. Eu estou perguntando se o senhor já passou pela experiência da salvação. E aquele homem ficou encabulado, porque ele dizia: eu sou presbítero daqui, eu sou presbítero há muitos anos, eu estudo a palavra, sou um homem de oração, isto, aquilo e tal. Começou a tecer ali comentários sobre si mesmo, mas o pastor permaneceu insistente. Mas o senhor já passou pela experiência da salvação? O senhor é salvo? Interessante que aquele presbítero que estava sendo indagado pelo pastor, ele, por um momento, ele também ficou sério e seus olhos encheram de água, encheram de lágrimas, e ali na frente do pastor ele começou a chorar. Por quê? Porque, de fato, ele não havia tido ainda um encontro com Jesus. E após alguns momentos,
pastor, ainda cumprimentando, conduziu aquele presbítero a um local mais privado e começou a conversar com ele. Eu imagino que deva ter sido a mesma conversa que Jesus fez com Nicodemos, quando chegou ali o mestre da lei, o membro do Sinédrio, um fariseu, e Jesus diz: necessário te é nascer de novo. Então, meu irmão, minha irmã, você que já frequenta a igreja, tem até um livro que fala sobre crentes que precisam da salvação. Há muitas pessoas que estão na igreja, estão frequentando a igreja, mas que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo, não tiveram um encontro experimental, ainda não entregaram suas vidas a Jesus, apenas são frequentadores de igreja. Se sabe que há pessoas que envelhecem na igreja, mas que não amadurecem em Cristo. Então, essa mensagem do novo nascimento, da necessidade de nascer de novo, é para você, se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Para você que está na igreja, que frequenta a igreja, que ainda não passou pela experiência da salvação, do novo nascimento, e também para aquela pessoa, para você, por exemplo, que nunca teve um encontro real com Jesus Cristo, ou mesmo que nunca, de repente, tenha ouvido falar sobre Jesus. Então é com você, ou é para você, essa mensagem sobre o novo nascimento. E eu digo para você que é um prazer poder compartilhar desse texto. E é interessante que Nicodemos passou por 3 experiências na sua vida. Nós vamos ver que há 3 textos, e é só só o evangelista João, que fala sobre Nicodemos. Nenhum outro texto, nós temos 4 evangelhos, nem o evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas falam sobre Nicodemos. Somente o evangelista João, o evangelho de João. E há 3 textos que falam sobre Nicodemos. O primeiro é esse que nós lemos e que estamos tecendo comentários, sobre ele, que é o capítulo 3 do Evangelho de João. Depois nós encontraremos um outro texto, que é o capítulo 7 do Evangelho de João. E, por fim, o capítulo 19 do Evangelho de João. Esses 3 textos falam da experiência. Primeiro, a experiência que Nicodemos teve com Jesus, e depois a culminação da entrega, de fato, de Nicodemos, se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Existe um caminho aqui, existe uma sequência desse primeiro encontro. Ele continuou, na verdade, até, como disse, até Nicodemos ter entregue de fato a sua vida a Jesus. Então vamos caminhar. Nesse primeiro encontro, nós vemos que quando Nicodemos chega para Jesus, ele diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então Nicodemos, ao dizer sabemos, ele estava, lógico, incluindo outras pessoas. Não sei se ele estava incluindo lá os outros fariseus, o Sinédrio, mas talvez uma boa parte do povo, do povo judeu, mas ele diz sabemos. Então ele já tinha um conhecimento, pelo menos nós diríamos, um conhecimento técnico, um conhecimento intelectual, um conhecimento histórico acerca de Jesus, porque ele observou Jesus fazendo aqueles sinais que só poderiam fazer pessoas que de fato tivessem vindo de Jesus, o que os fariseus e o Sinédrio, o que eles negavam. Então, Nicodemos não chegou diante de Jesus simplesmente sem saber qualquer informação dele. Não, ele já sabia, já conhecia. E há muitas pessoas que chegam assim a Jesus, chegam tendo conhecimento de Jesus acerca daquilo que ele faz, mas há muitas pessoas que chegam sem ter conhecimento nenhum. Inclusive,
com relação às pessoas que chegam tendo conhecimento, aquela mulher que tinha uma hemorragia, capítulo 5 de Marcos narra sobre esta mulher, sobre aquela mulher, e ela tinha uma hemorragia, e durante 12 anos ela vinha sofrendo, gastando suas economias com vários médicos, e diz a palavra, indo a pior. Aquela mulher, ouvindo a fama de Jesus, o procurou, porque ela ouviu que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, que Jesus ressuscitava e assim por diante. Então ela procurou, e tudo isso foi fortalecendo a sua fé, porque, conforme nos diz lá em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então aquela mulher, ela, quando aproximou-se de Jesus, ela pensou consigo mesma, e se eu apenas tocar-lhe, eu serei curada. Olha que maravilha, que bênção, se eu apenas tocar em Jesus, ou tocar nas suas vestes. E de fato ela foi em meio àquela multidão que pressionava Jesus, que caminhava com Jesus, e aquela mulher tocou as vestes de Jesus, diz que ela tocou a orla, quer dizer, a parte de baixo da veste de Jesus, quer dizer, ela não teve ousadia nem mesmo de tocar a parte superior de Cristo, mas embaixo, diríamos, tamanha sua humildade. E ao tocar, ela sentiu ser curada. E Jesus, então, para a multidão e diz, olha, alguém me tocou. E os seus discípulos disseram, Jesus deve estar, deve ter aí pensando coisas desnecessárias, porque todos tocam Jesus, né? Todos lhe tocam, Senhor. Mas Jesus disse, eu senti que saí virtude de mim. Então esse foi o grande legado para aquela mulher, a virtude de Cristo, que tomou conta da sua vida e deu-lhe cura. Vejam só, Nicodemos, ele mais que tocou Jesus, ele conversou com Jesus. Então eu quero destacar 3 momentos Nicodemos com Jesus Cristo para falar sobre a sua experiência de transformação de vida. O primeiro está aqui no capítulo 3, quando ele procura Jesus. Então, quando ele procura Jesus, ele demonstra o quê? Demonstra ter desejo de Jesus. Quando nós desejamos Jesus, desejamos mais do que aquilo que nós temos e que nós somos e que precisamos, então nós buscamos a Jesus para buscar algo mais em Jesus Cristo. E ele tem esse algo mais para nos oferecer, e esse algo mais é a salvação. Interessante que o nome de Nicodemos é muito interessante, porque o nome de Nicodemos quer dizer conquistador do povo. O nome Nicodemos quer dizer conquistador do povo. E o texto de Filipenses diz o seguinte, Filipenses no capítulo 3, diz o seguinte, versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para conquistar o que foi conquistado por Cristo Jesus. Então Nicodemos, muito embora seu nome sendo o conquistador do povo, ele foi conquistado por Jesus Cristo. E Jesus quer conquistar você também. Na sua experiência com Cristo, certamente, ele te conquistará, porque Jesus foi sem igual e é sem igual. Jesus veio para abençoar a sua vida. Então Nicodemos teve esse encontro com Jesus, esse primeiro encontro, e Nicodemos ficou muito impactado, porque diz a palavra que Jesus disse a ele o seguinte,
quem não nascer da água e do Espírito não poderá o que entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Por que nascer da água e do Espírito? João Batista, ele veio batizando com água e para o arrependimento. Mas ele apontou para Jesus e disse: mas virá um outro, quer dizer, após mim, virá alguém, no caso Jesus Cristo, que batizará com fogo e com Espírito. Então, se nós somos batizados com água para o arrependimento, porque ninguém procura o seu batismo se não se arrependeu, que não se tenha se tornado uma nova criatura. E o Espírito Santo e o fogo, porque o Espírito Santo, o batismo do céu, nós somos batizados com o batismo da terra, com água, mas também com o batismo do céu, com o Espírito Santo. E esse só Jesus pode fazer. Eu não posso, só Jesus pode. Muito bem. E depois no capítulo 7, nós vemos que Jesus estava ali com o povo na festa do tabernáculo e muitos queriam prender a Jesus. O próprio Sinédrio mandou alguns guardas para prender a Jesus. E quando eles retornaram a Jesus, os guardas, não podendo prendê-lo, diz assim: por que não o trouxestes? Responderam: jamais alguém falou como este homem. Então, o Sinédrio ficou encantado: mas vocês também, algum de vocês creu em Jesus? E eles disseram: não. Interessante isso, né? Porque a experiência de cada um é a experiência de cada um. E você teve a sua experiência com Jesus, eu tive, você poderá ter, qualquer um outro poderá ter essa experiência com Jesus, de crer ou não em Jesus Cristo. Então nós diríamos o seguinte, que quando esses homens retornando, os guardas retornando para o Sinédrio, junto aos fariseus, é lógico que eles não abririam, não seriam, entre aspas, loucos, né, de dizer que alguém dentre o povo havia crido. De fato, algumas pessoas creram em Jesus. E ali estava, junto ao Sinédrio, Nicodemos. E é interessante que Nicodemos diz o seguinte: a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, foi uma pergunta bem forte, contundente, bem corajosa da parte de Nicodemos ao Sinédrio. Então, eles responderam: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. É lógico que Jesus, muito embora tenha morado na Galileia, ele tinha nascido em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Então, eles, sem entender, sem compreender, sem conhecer um pouco dessa história de Jesus, disseram o que disseram. Mas o que eu quero destacar aqui, se na primeira oportunidade, primeiro texto, capítulo 3, Nicodemos teve desejo de Jesus, aqui ele faz uma defesa com relação a Jesus. Ele defende a Jesus no Sinédrio, muito corajoso. Só quem teve o encontro com Jesus, de fato, pode fazer o que fez Nicodemos, quer dizer, defender a Jesus. Mas, conforme dissemos, há 3 textos, e o terceiro é o capítulo 19 do livro de João. Aqui já é após a sua morte, após a morte de Jesus e após a sua crucificação. Algumas pessoas, nós encontramos aqui José de Arimateia e o próprio Nicodemos, eles vão até Pilatos e pedem o corpo de Jesus para que pudessem balsamá-lo e para o sepultamento de Jesus. E diz a palavra que Nicodemos, o que anteriormente viera ter com Jesus à noite,
foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, quer dizer, 30 quilos de um perfume para o embalsamamento de Jesus. Então, esse era o costume do povo de Israel, porque eles eram colocados num túmulo, não na terra. Então, o corpo de Jesus, conforme nós vemos mais adiante, no capítulo 20, quando fala da ressurreição de Jesus, nós vemos que o corpo de Jesus, quando as mulheres o procuraram, os discípulos, o corpo de Jesus não estava mais ali. Não estava mais porque Jesus ressuscitou. E lembrando sempre aquele texto de Romanos capítulo 4, ao final de Romanos diz: Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, Nicodemos, ele passou pela experiência, por 3 experiências: o desejo de Jesus, a defesa de Jesus, no capítulo 7, e no capítulo 19, a dedicação a Jesus. Então, só alguém que tenha tido ou passado pela experiência do novo nascimento, que de fato tem esse processo na sua vida, processo da sua conversão. Então, esperamos que você também tenha passado por essas 3 experiências: o desejo de Jesus, você ter desejado o encontro com Jesus, você ter defendido Jesus e defender Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Mas também a dedicação, o seu trabalho ao Senhor, para o Senhor, que o Senhor seja assim glorificado na sua vida e que Deus te abençoe e que a partir do encontro você chega à dedicação a Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.